Eu quero cumprimentar você, a senhora, o senhor, com bom dia, na graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo: a morte perdeu. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro do Apocalipse, capítulo de número 1, vou ler versículos 17 e 18. Dizem assim: E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo, e fui morto. Mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Hoje é 6 de março de 2023. Pai Santo, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Te agradeço por esse momento. Quero apresentar a pessoa que está me ouvindo. Te apresento a minha família. Te apresento a Deus, a família de todos esses meus ouvintes. Também a minha vida, porque eu preciso muito do Senhor. Pai Santo, eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse título, para a palavra do dia, dizendo: a morte perdeu. Quando a gente fala de morte, logo bate, uma preocupação, um medo, porque é uma coisa que, para nós que estamos vivos, é algo novo. A morte é essa separação, que deixa muita saudade para quem fica aqui, respirando ainda, tendo oxigenação no seu cérebro. Aí sente saudade de quem partiu. Então, por ser algo novo para nós que não experimentamos ainda isso, essa situação, muitas vezes a morte é um terror para muita gente. A morte, e a Bíblia diz claramente, que é a recompensa pelo pecado. Todos os homens, todos, ficaram fadados à morte física, exceto um homem. Você sabe quem foi? Este homem, Jesus, apesar da sua natureza humana, por 3 décadas aqui na terra, nunca pecou em nada. A Bíblia fala sobre isso. Em tudo foi provado, porém sem pecado. E por essa razão, por Jesus não ter na sua natureza humana pecado, provado o pecado, a morte não teve e nem tem, poder sobre ele. Não teve o poder naquele túmulo frio emprestado por José de Arimateia. Até o túmulo não era de Jesus, provando que Jesus não ia ficar ali por muito tempo. José de Arimateia cedeu, mas foi por pouco tempo, Há uma expressão que eu acho muito interessante do apóstolo Pedro, quando ele faz ali aquele seu discurso, no capítulo 2, após a descida do Espírito Santo, ele faz um discurso, já envolvido com o fogo do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Lucas narra assim, quando Pedro está ali discursando, ele diz assim, já com palavras de Pedro, Lucas é quem registrou, é o autor do livro de Atos. Versículo 22, vou ler 23, também 24, diz assim: Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem provado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual, preste atenção agora nesse versículo 24, ressuscitou, desfazendo as dores da morte. Em outras passagens bíblicas fala de laços da morte, algemas da morte. Aqui a expressão da minha linguagem diz
desfazendo as dores da morte ou laços da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Então, era impossível que Jesus fosse retido, preso pela morte, porque Jesus não, como já disse, cometeu pecado nenhum. Nesse discurso de Pedro, observamos aqui que a morte age, como já disse em outras versões, com laços, algemas. Eu pergunto a você, a senhora, o Senhor, qual homem consegue romper tais correntes, tais laços da morte? Ninguém. Porém, com Jesus, todos que estiverem com Jesus vão vencer esse algoz chamado morte. É claro que a morte física vem para todos os homens, como eu já disse, por causa da consequência dos pecados de todos nós. Mas nós temos uma esperança, que mesmo morrendo fisicamente aqui, nós vamos receber, se estivermos aqui antes da morte, com a nossa vida comprometida com Deus através de Jesus Cristo, aceitando Jesus como Salvador, como Senhor de nossas vidas. Se morrermos aqui fisicamente, nós vamos ressuscitar com Cristo, ou seja, com a imortalidade. A morte não vai ter poder sobre nós, porque estaremos com Cristo naquele corpo glorificado e viveremos eternamente com o Senhor. São promessas ao longo de toda a Bíblia que fala sobre essa vitória. Então, gente, a morte perdeu para Jesus. A morte vai perder para todos aqueles que estiverem com Jesus. Por isso que é importante a senhora, o senhor, você que não se entregou para Jesus ainda, ou você, a senhora, o senhor que está, cocheando em dois pensamentos, está fraco na fé, se firma com Jesus. Porque a gente não sabe a hora que a gente vai partir, tá? Mas se a gente já estiver firme com o Senhor, a gente não vai ter medo desse momento chamado morte. Porque saberemos que Jesus vai estar conosco e se Ele venceu a morte, nós também vamos vencer. Mesmo passando por causa dos nossos pecados, o salário, a recompensa do pecado é a morte, mesmo passando por esse estágio de morrer fisicamente, mas a gente vai morrer sabendo que a morte não vai nos deter, não vai ter poder de nos deter. A morte ficou ali querendo deter Jesus por 3 dias. E quem sabe, se a gente morrer, poderá ser mais do que isso. Tentar a morte nos deter mais de 3 dias, 4 dias, 5 dias, não sei. Mas vai chegar um dia que nós vamos ouvir a voz do Senhor Jesus dizendo: sai daí desse túmulo, assim como Ele disse para Lázaro. Será naquele dia, que vai ser o dia que vai antecipar o encontro. A igreja aqui, os que estiverem vivos, serão transformados, mas os mortos ressuscitarão primeiro. Ou seja, a morte não vai ter poder sobre aqueles que morrerem fisicamente aqui com a sua vida firme em Jesus. Não importa se vai passar 10 anos, 20, 30, 40, 50 anos embaixo ali naquele túmulo, mas vai ressuscitar. Não vai a morte ter poder de deter aquele corpo, porque morreu com Jesus. E se Jesus venceu a morte, este que morreu com Jesus vai vencer também, vai ressuscitar com um corpo glorioso para viver eternamente com o Senhor. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.